Tá? Então, pessoas, sejam muito bem-vindos. Deixa eu liberar aqui, porque às vezes vocês gostam de ver o professor, né? Fica um pouco mais presencial. Deixa eu tirar esse fone daqui, aí acho que fica melhor aqui. Se tiver meio ruim, ou tiver meio travando, vocês me avisem que eu desligo o vídeo ou coisa parecida, tá bom? Vou focar aqui, beleza. Então, ok, pessoas. Então, vamos dar início aqui a nossa aulinha de segurança e higiene do trabalho, e vamos falar um pouco hoje sobre sustentabilidade, tá? Sustentabilidade, o início de resíduos nessa aula de hoje, e talvez na próxima a gente acabe completando mais alguma coisa, tá? Então, perguntando sobre modelo sustentável. Como vocês estão vendo essa imagenzinha, tá? Vou deixar grande, qualquer coisa vocês podem interromper a qualquer momento. Mas o que a gente entende por um modelo sustentável, né? Então, se vocês olharem para uma imagem dessa dos homens das cavernas, vocês concordam ou discordam que o modelo desse era sustentável? Não sei. Não sei. Perfeito. Bom, vamos primeiro para as definições, né? O que é ser sustentável? Existe uma série de definições, mas que eu acho que fica mais gravada na gente é assim: como que eu posso extrair recursos da natureza? E esses recursos seriam desde recursos minerais, recursos de petróleo, comida, água, principalmente, que não falte para as futuras gerações. Então, seria mais ou menos isso que eu entendo na minha cabeça, formou essa imagem de sustentabilidade, né? Então, como que eu posso usar os recursos sem que vai faltar esses recursos para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus filhos ou coisa parecida, tá? Então, se você pensar nos homens das cavernas, então eles realmente, né, eles tinham um modelo muito sustentável. Até porque você tinha muito pouca gente para uma abundância gigantesca de recursos. Sem considerar recursos que eles nem imaginavam utilizar, né, como aço, ferro, petróleo, né, eles nem imaginavam, ou na época deles nem seria útil para nada disso parecido, né. E a gente vai evoluindo um pouco aqui, né, nos seres humanos, quando eles deixaram de ser nômade, começaram a sair das cavernas e começaram a criar. Mas, mais uma vez, vem a pergunta, né? Esse modelo aí, quando eles começaram a fazer fazendas, criar animais, ainda é um modelo sustentável? Concordo que sim, porque, né, eles ainda assim tinham lá suas atividades, suas riquezas, vamos dizer assim, né? Mas suas posses, suas terras, mas mesmo assim a natureza ainda, né, tinha aí a sua, vamos dizer, a sua vida aí meio prorrogada, né? Claro que ao mesmo tempo, se vocês forem analisar essa parte histórica, quando eles começaram a ver que você plantar 5 vezes milho na mesma terra, eles começaram a ver que aquilo não era bom, né? Começaram a ver que então essa rotação, essa rotatividade da plantação perdurava um pouco mais, assim como você deixar o gado sempre no mesmo pasto, o pasto não dava conta de crescer. Então, mesmo nessa época, eles já começaram a ver formas de, vamos dizer assim, melhorar o ambiente. Não de melhorar o ambiente, porque não estava preocupado com o meio ambiente em si. Eles queriam que o gado crescesse forte, que desse muito milho e etc, né? E não tinham muito recurso, nem muito conhecimento, nem muito estudo, né? Como vocês podem imaginar, eu acredito que você sabe até melhor que eu, quanto tempo antigamente demorava para um frango ou para uma galinha ficar pronta para o corte, né? Para o abate, para o corte. Então você tinha aí que o coitado do franguinho dava quase um ano lá para ficar a ponto de corte. E hoje, com 35 dias, você tem lá um frango confinado lá que já tem quase 3 quilos já, né? Então foi toda essa evolução. Não vamos falar de hormônios, coisas aí que não é o caso, né? Mas é uma maneira aí que o ser humano criou. Agora, o franguinho de 35 dias é sustentável ou não, né? Então, você pensar em termos de natureza ou em termos de ser humano,
Se você pensar que, se a gente precisasse de um ano para um frango ficar grande para comer, não ia ter frango para todo mundo, né? Pelo menos eu acho que não. Ou você tem que ter muitas áreas de granja a mais do que você tem hoje. Então, até onde esse modelo sustentável é importante ou não é, né? E vamos para frente. Aí tem lá o Egito, já começou a fazer todo aquele trabalho ali com o Rio Nilo, depois na Idade Média, e assim, né? Como esse pessoal foi evoluindo, né? E ao mesmo tempo, né? Que nem esses modelos sustentáveis na Idade Média, você tinha que ter lá plantações, criações para sustentar reis, príncipes, né? Toda uma monarquia, toda uma corte. E aí já começa a ver, por exemplo, na pandemia lá da peste negra, né? Então, o que aconteceu com toda aquela sustentabilidade? Então, faltou, né? Morreu muito camponês, morreu rei, morreu um monte de gente, aquele tanto de gente lá do planeta que morreu, e não necessariamente o planeta voltou a ser sustentável por não ter as pessoas, né? Você não conseguia criar, não conseguia gerar, não conseguia produzir, enfim, né? Todos esses pormenores. Ao mesmo tempo, claro que a natureza agradece, né? Essas falhas aí de população, que ela tem tempo para se recuperar, vamos dizer assim, né? Vamos para frente. E agora, um modelo desse, né? Uma baita de uma cidade consumindo recurso como a gente está hoje, né? É sustentável? Então, seguindo esse princípio que quanto muita gente, mais recurso tem que ser, a gente está chegando a uma curva meio complicada, né? E a natureza cobra o preço, né? Com derretimento de geleira, com falta de água, igual a gente está tendo agora, com esses ciclones que nunca aconteceu e agora estão acontecendo, até mesmo com terremotos, né? Porque, afinal de contas, extração de minério com vírus. Oi? Com vírus. Com o próprio vírus, né? Talvez, né? Essa curva, como dizem, né? Chega uma hora que você tem que ter uma curva para você poder controlar, apesar de que não morreu tanta gente igual era para morrer aí numa peste negra ou numa coisa muito pior aí, um apocalipse zumbi que seja, né? Igual o pessoal fala aí. Mas a natureza cobra, né? Cobra esse ciclo, sim. E principalmente se vocês quem tem ainda avô, vive conversar, os antigos tinham muito disso, né? Que eles olhavam para fora e falavam assim: hoje o céu tá desse jeito, vai chover. Ou, amanhã vai dar uma geada porque não tem nuvem. Porque o vento agora tá vindo do oeste, então vai os casacos que vai dar aquele frio, né? Geada, coisa e tal. Hoje em dia eu quero ver um velhinho acertar esse tipo de coisa, porque o troço tá muito virado. E aí vem poluição, aí vem tudo que vocês podem imaginar aí nessa questão aí de sustentabilidade e previsão do tempo, como os antigos tinham uma certeza maior, né? Então eles tinham muito essa do o inverno vai ser assim, a primavera vai ser assim, eu vou plantar o milho nessa época, porque daí ele vai crescer. Gente, hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia você pega um janeiro que dá um frio de rachar, né? Você fica aí geado, às vezes semanas frio. E você pega meses aí, né? Tipo junho, julho, que daí você solzão de rachar aí esses 30, 40 graus. Então, para quem realmente dependia de plantação de clima, só você perdeu muito, né? Claro que a gente acabou compensando aí com os tal dos agrotóxicos, com semente modificada e tudo que vocês podem imaginar, né? É a mesma coisa você pensar, né? Essa questão de sustentabilidade eu sempre penso assim, mas eu até hoje eu não consigo chegar ainda num senso comum e eu pergunto para vocês o que vocês acham até. Então, por exemplo, antes a gente tinha sementes comuns, vamos dizer assim, né, até orgânicas, e vamos dizer que em 1 hectare a gente podia colher 20 sacos de milho. Hoje, com os transgênicos e coisa e tal, a gente colhe 150 sacos de milho na mesma área. Então, será que a gente está mais sustentável ou menos sustentável? O que vocês acham? Você pensar assim, você usa a mesma área para criar muito mais comida. Isso é melhor ou isso é pior? Eu penso que não é tão sustentável assim, professor, porque vai estar prejudicando o local ali onde está sendo plantado, porque está sendo colocado agrotóxico e entre outras coisas que vai prejudicar ali. Então, o que que adianta em 2 vezes plantar ali e o sol já não vai mais prestar? Então,
eu penso assim que não é tão sustentável. Certo. Christian, quer falar alguma coisa também? Pode falar. Não, professor, era só questão mesmo que é um pouco sustentável, sim, mesmo, também, parecido com a que a da Thaís falou ali. Não, e eu concordo com vocês, né? Eu concordo que por mais que a ideia que dá essa questão de sustentabilidade é diferente, né? Porque, tipo assim, eu estou resolvendo um problema, que é fornecer comida para mais gente. Mas não que aquele solo que eu usei, ele vai estar melhor por causa disso, que eu vou roubar muito mais nutriente, vou colocar muito mais agrotóxico dentro da pessoa que está comendo, né? Então, sim, eu acho que assim, o ser humano ele cria soluções para problemas que ele mesmo criou, na verdade, né? Então, essa superpopulação e coisa e tal. Ao mesmo tempo, né, essa questão de população, que a gente vai ver justamente nesse próximo slide aqui, né? Como isso acaba sendo uma coisa que, eu não digo que está indo na contramão, né? Mas se você pensar assim, por que países europeus, principalmente os grandes, né? Se pegar a França, a Inglaterra, a própria Alemanha, ela está diminuindo a população. Itália, né? Itália despencou a população. Então, como que esses países de mais, eu falo assim, de mais de 5 mil anos de história, eles já estão numa curva descendente, né? Então, eles já estão colocando menos gente, e isso, seja, né, um Japão, né? Então, e ao mesmo tempo a nossa população continua crescendo, né? Os países principalmente emergentes, Índia, China, próprio Brasil, né? Então, até onde será que essa curva, né, ela tem esse crescimento tão exponencial que realmente, né, se você pensar que isso disparasse, como foi aqui, né, dentro desses 50 anos, que você praticamente triplicou a população do mundo, né? Então é muita coisa, é muita coisa. Vamos dizer que se tivesse uma outra triplicação em 100 anos que fosse, realmente é totalmente sustentável, né? Não tem como você conseguir fazer alimento para esse tanto de gente, né? No caso aqui, estão esfregando aqui para 50, né? Mas que seja daqui, né? De 50 para 2000, você tem aí praticamente o dobro, né? Até mais que o dobro de pessoas no mundo, né? Então é muita coisa. E justamente, quando você pensa em países europeus, mas aonde que está, né? Aonde que é o cerne? Não é porque eles querem ter menos gente, né? E sim, o que está acontecendo que está tendo menos gente, né? Que, por exemplo, imigração, mas quem que vai querer sair da Itália? Quem quer sair da França? Quem quer sair do Japão? Então, não, né? É algum outro conceito que está envolvido. Mas, talvez alguma coisa mais social, mas é só ponderações que eu sempre gosto de fazer, né? Então, a população mundial cresce, mas os países envolvidos diminuem. Então, aonde que está esse equilíbrio, né? O que está acontecendo aí? E eu sempre gosto de ponderar isso, eu sempre falo para todo mundo, né? Por que o Brasil, geralmente o Brasil, ou né, eu falo que os emergentes, México e tal, vai meio que na contramão dessa história, né? Eu falo que é por causa do tempo, exatamente o tempo. Por quê? Porque o Brasil, né, tem o quê? 500 anos, né? A gente foi descoberto em 1500, estamos em 2020, então a gente tem 500 anos de história. Enquanto você pegar uma França, uma Itália, né, a Noruega, a Dinamarca, os caras têm 5 mil anos, né? Você pega no Oriente Médio, então você tem 5 mil anos de história. Os caras já passaram por muita coisa, 10 vezes mais tempo do que a gente, né, existe. E por isso que eu sempre comento, né, quando já tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor até a Itália, né? E você vê que realmente, se você pensar assim em termos de estrada, de infraestrutura, de sistema de pedágio, enfim, toda a infra, né? A parte de saneamento. Nossa, os caras estão anos-luz na frente da gente, né? Anos-luz. E daí, quando justamente um italiano perguntou assim, mas por que você acha que tem essa discrepância toda? Eu falei, muito simples, vocês têm no mínimo 1.500 anos a mais que a gente. Então, enquanto a gente está fazendo a primeira estrada ainda, vocês já fizeram 3 estradas, uma em cima da outra, né? Então, uma hora tem que ficar bom mesmo, né? Uma hora não precisa mais fazer estrada, vocês já fizeram. E a gente, não, a gente já está fazendo as estradas, né? Eu falei, essa é a diferença do Brasil para o resto da Europa aí, né? Eu falei isso, 2000 anos, você pensa pequeno ainda, né? Que você pensar da época das cruzadas, então muito mais que isso ainda, né? Então é só para. Eu sempre gosto de falar essa questão do tempo aí, tempo Brasil versus tempo resto do mundo, vamos dizer assim, né?
Se vocês quiserem falar alguma coisa, pessoas, por favor, tá? Só me interrompam aí e comentem, tá? E aí agora mais uma coisinha aqui do modelo sustentável, né? Então, fora essa questão do alimento, a gente tem essa questão hoje muito forte dos biocombustíveis, tá? No Brasil, eu diria que sim, a gente tem, né? Tem esse biocombustível e tal, que entrou forte, sim. Não necessariamente com milho, né? Se vocês pensarem bem, qual que é o nosso biocombustível é a cana, né? Então, você pensar em cana hoje, a produção de etanol, ela é expressiva no Brasil, né? Sendo que em muitos lugares do mundo ela não é, até por causa de área, por causa de clima e coisa e tal, né? A gente tem aqui, por exemplo, no interior do Paraná, nossas cidades inteiras que vivem por causa de usinas de biocombustível, né? De cana, tal, mas cidades assim, são cidades inteiras mesmo, cidades aí de 20, 30 mil habitantes que simplesmente 80% da população trabalha na usina, né? Ou nas lavouras, boia frias, etc. Então, a usina manda na cidade. Se aquilo sair dali, a cidade vira uma cidade fantasma, né? Não sobra mais nada. E justamente isso, né? Então, até onde a gente precisa de biocombustível? E aí vem aquela reflexão, tá? Mas espera aí, então eu crio cana para fazer combustível, beleza? Nesse lugar que estão plantando cana, podia estar plantando, falando quase pior, soja, feijão, criando gado. Tá, beleza. Mas se eu não usasse biocombustível, eu tinha que usar petróleo, pelo menos por enquanto, né? Tem que usar petróleo. Puxa, mas petróleo fóssil, aí deu ruim de novo. Tá, então eu vou para carro elétrico. Tá, mas essa eletricidade tem que vir de algum lugar, né? Essa eletricidade vai ser o quê? Vai ser lá hidrelétrica, extremamente sustentável, bacana. Não, vai ser nuclear. Tá bom. E aí? Se você pensar, então, que é usina carvão, então esquece, né? Usina carvão, esquece. Não tem como você sustentar um negócio desse, né? Você queimar carvão para fazer eletricidade. Então, essas soluções, né? E aí que eu digo que a gente vai ver, sim, a nossa geração com certeza vai ver carros com baterias, assim, tipo de celular mesmo, sabe? Baterias de lítio, que vão ser extremamente boas, e aí sim, você vai ter carros elétricos que compensam essa sustentabilidade, né? Então, com pouca energia, eles vão funcionar muito. Mas é claro que tem um lobby gigante, né? Em cima de petróleo, disso aí, petróleo, Petrobras, mas não tem como, né? Se vocês gostam de filmes também, né? Hashtag fica a dica, esse último aí que tá na Netflix, que é No Coração do Mar, se eu não me engano, aquele que é o do Thor com o Homem-Aranha lá, que são os caçadores de baleia lá, né? Então ele mostra justamente o quê? Aquela época de 1900 nos Estados Unidos, né? Um pouco antes, até um pouco, onde eles caçavam baleias para tirar o óleo e esse óleo virava combustível, né? Para lamparinas, para casa e coisa e tal. Então, imagine, extremamente insustentável você caçar uma baleia para tirar o óleo para funcionar, né, uma cidade. Então, é uma coisa absurda, né? E aí mostra justamente, é uma história dos baleeiros lá, né? Mas justamente no final do filme eles falam, você viu que acharam o tal do petróleo? Então, quer dizer o quê? Em 100 anos, a gente simplesmente mudou para toda a matriz energética, principalmente de carros, né? Para o petróleo. Então, essa é a realidade, né? Biocombustível é inexpressivo. Se falar elétrico, então, nossa, chega a ser uma coisa absurda, né? É só vocês perguntam para vocês, se quiserem, não precisam responder, mas só pensem. Quantos conhecidos de vocês têm um carro elétrico? Talvez vocês vão falar assim, nossa, professor, eu conheço uma pessoa que tem um carro elétrico. Você perguntar para mim, eu falo, não conheço ninguém, não tem nenhum conhecido meu que tem um carro elétrico. Então, tipo, né, coisa meio estranha. Aguinha? Mas é claro, você pensar daí, né? Então, voltando à sustentabilidade, professor, meu carro elétrico não produz monóxido de carbono. Opa, então beleza. E quem que vai fazer a conta de quanto eu produzo de monóxido para abastecer o carro elétrico, né? Então, aí fica essa questão aí para os estudiosos aí, para os economistas e, né, engenheiros energéticos para saber de onde que nós vamos tirar energia, né? Porque, com certeza, não precisa nem falar, né, pessoas? Simplesmente, se acabasse a luz agora aqui
na minha casa, onde vocês, acabou, né? Não ia ter aula, a gente não ia ter computador, eu com certeza não sei essa aula de core, eu teria que ter, né? Então, a gente está... Hoje é o mundo que a gente vive, né? Então, a gente depende dessa energia, de tudo isso aqui, né? Então, para frente. E agora algumas reflexões, tá? Sobre resíduos sólidos urbanos. Primeiro a gente vai falar sobre o geralzão, tá? O que é um resíduo geral. Depois que a gente vai focar específico nos resíduos de construção, tá? Mas esse aí eu pergunto para vocês. Quem quiser, por favor, puder responder. Para vocês, o que é lixo? Algo que não pode ser reaproveitável? Bom, muito bom. Segue esse pensamento mesmo, tá? Então é justamente uma sobra que, por enquanto, não pode ser reaproveitado. E aí, claro, aí vem aquela discussão toda, né, do tipo, ok, e o que não é reaproveitável? Então, antigamente, se você pensar assim, resto de comida, era uma coisa que não era reaproveitada, né? Hoje em dia, já com a parte da compostagem e tal, já muda um pouco essa realidade. Mas sim, é mais ou menos isso. Então, lixo é alguma coisa que não tem serventia ainda, tá? Então, por exemplo, lodo de estação de esgoto, né? Aquele lodo que a gente começou a estudar lá nas fossas e tal. Subentende-se que não serve para nada, né? Que é um resíduo extremamente tóxico e tal. Mas aqui mesmo, né? Tive um professor que a vida do cara foi estudar isso, que ele incorpora esse lodo, esse que ninguém quer, que é uma desgrama mesmo, que é cheio de metal pesado e chumbo e etc., em produção de bloco cerâmico. Então, a porcentagem entra no bloco cerâmico. Quando você queima o bloco cerâmico a 900 graus, aquele material fica totalmente inerte, não polui, não faz nenhuma fumaça tóxica nem nada parecido, e você dá um destino final. Então, aquele lodo que até hoje, né, se qualquer livro que você usar, não tem serventia nenhum, já tem aí a tecnologia para poder usar ele, tá? Então, são coisas assim a se ponderar, né? Então, tem um monte de gente, um monte de estudo, um monte de artigo do que vocês podem imaginar, que é justamente a pessoa vê alguma coisa que hoje não é reaproveitada e, bom, vamos tentar fazer alguma coisa com isso. E a questão é só como tratar isso, né? Como tratar para não gerar um agravante aí, um passivo ambiental pior do que ele já é, no caso, né? Então, ok. Aí aqui só alguns exemplos, né? Então, hoje, lixo, né? Chiclete, não existe tecnologia para reciclar o chiclete. Assim como ossos, né? Já ficou quase tirando daí, porque a gente já sabe que um monte de osso pode virar um monte de coisa por aí, né? O cálcio já conseguem extrair. E o tal do papel higiênico usado, né? Que por enquanto tá bem insustentável, né? E aí vou perguntar para vocês. Qual é a maneira correta de vocês jogarem fora um chiclete? Pode falar aí. Se eu tô mascando um chiclete e vou jogar fora, o que eu faço? Ô, professor, colocar Não. embaixo da mesa. Perdão que eu não entendi que ficou um sobreposto no outro. O que é? Como é que eu jogo fora o chiclete? Colocar embaixo da mesa. Embaixo da mesa, sacanagem. Poxa vida, aí é sacanagem. Não, eu falo assim porque é curioso. Eu vi um artigo uma vez e os caras provaram de A mais B que a melhor coisa para você jogar um chiclete é no asfalto. Você jogar um chiclete no asfalto, ele tem a liga parecida com betume e também da borracha dos pneus. Então, aqueles pneus quentes que vão passar no betume e no asfalto, eles acabam decompondo o chiclete. Ele decompõe, por exemplo, se você jogar ele no aterro, ele vai levar lá 50 anos para decompor. E no asfalto, ele leva tipo uma semana. E uma semana aquele chiclete do asfalto não existe mais. Então, coisas estranhas, né? Que a gente jamais vai imaginar alguma coisa assim. Assim como, por exemplo, papel higiênico usado. Se você vai lá na Europa, em alguns países, por exemplo, aí eu vou falar específico, Paris, França, né? Primeiro que é difícil você ter papel higiênico. Lá eles são muito ainda, né? O bidê, coisa e tal. Se você gasta água, não é sustentável. Mas onde tem,
você tem uma tubulação de esgoto que recebe esse papel higiênico. Então, você joga o papel higiênico no vaso. Não façam isso em casa, pelo amor dos meus filhinhos, jamais façam esse tipo de coisa, tá? Porque, primeiro, a tubulação brasileira não é feita para esse tipo de coisa. O cano de 100 não é feito para isso, tá? Então, lá tem cano de 150, 200, coisa e tal. E as cidades são preparadas para receber esse resíduo. Então, eles têm um sistema que, vamos dizer assim, não que separe, mas como aquele papel higiênico, né? A maioria das vezes até biodegradável, ele entra em processos rotativos que separam a celulose do esgoto, né, do cocôzinho lá, e você consegue tratar os dois separadamente, tá? Não é a realidade do Brasil, tá? O Brasil, simplesmente, você joga tudo no mesmo lugar, e daí são outros processos de flotação. Então, todo o papel higiênico que você joga no vaso, ele vira lodo, tá? Então, é preocupantíssimo. Então, mas sistemas, né? Então, países que estão tentando sair disso. E acho que é uma solução que seria bem interessante, né? Não digo essa de jogar simplesmente para reciclar, mas alguma solução, talvez um pouco mais inteligente, que vocês podem ver que uma das coisas que subiu absurdamente, né? Fora esses surtos de arroz, feijão, essas coisas aí que sobem, né? Dependendo das épocas de chuva, mas papel higiênico é uma coisa absurdamente. Você vê um gráfico de papel higiênico, disparou. Disparou. Por quê? Porque o consumo também disparou, né? Então, é oferta e procura, tá? Para frente, se a gente já sabe o que é lixo, então o que é resíduo? É o resto de alguma coisa? O que sobrou de alguma coisa? Resto de alguma coisa, o que sobrou de alguma coisa, tá, é uma boa definição, sim. Mas eu diria assim, então, se o lixo é aquilo que a gente não consegue reaproveitar, então você pode entender como resíduo, né, que dê ainda para ser aproveitado, tá? Que é alguma coisa que você ainda consegue utilizar. Por exemplo, é bem simples, né? Eu sempre falo de resíduo. O que é o resíduo? Bom, você pediu a sua pizza, comeu a sua pizza, né? Vai virar um resíduo orgânico dali algumas horas, mas a caixa de pizza é um resíduo, tá? Então, ela é um resíduo que talvez tenha que ser tratada, precisa ser um processo. Então, tudo que se fala de embalagem, subentende-se como um resíduo, que ele pode vir a ser um lixo, né? Mas você pode dar um fim para ele, né? Reciclar e coisa e tal. E aí, novamente, vem aquela que eu não sei responder de jeito nenhum. Por exemplo, aquela que todo, né? Quase cai no show do milhão. Eu tomei o meu iogurte, né? Por exemplo. O que eu faço? Eu jogo o pote do iogurte sujo no lixo para ir para o aterro, ou eu uso água potável para limpar o meu potinho e jogar aquele potinho no reciclado. O que vocês acham? O que vocês fazem com o potinho de iogurte? Joga no lixo ou gasta água pura e joga no reciclado? Nem lembro, senhor. Desculpa, eu não entendi aqui. Às vezes, quando vocês ficam meio mudos, assim, eu acho que todo mundo caiu, assim, então eu tô falando por nada aqui no papo ali. Senhor, eu nem lembro agora, senhor, mas eu acho que eu vou no lixo. Não, eu tô falando de iogurte, mas pense em embalagens, né? Você recebeu uma embalagem lá, que seja, sei lá, um pacote de bolacha, enfim, qualquer coisa que veio num pote lá, uma marmita. Na marmita não dá porque o isopor tá meio complicado. Mas sei lá, que seja, né, alguma embalagem assim. Então você usou, ela tem um resto de resíduo orgânico, né? E você tem a opção. Ou eu jogo no lixo, ou eu gasto água potável para tirar aquele resíduo e poder reciclar o papel ou a embalagem, né? Então, assim, eu falo, eu não sei o que é o certo, tá? Eu não sei. Hoje, nessa época de falta de água, com certeza eu não ia lavar o potinho, né? Só que esse resíduo contaminado lá no pessoal que vai reciclar é bem problemático, sabe? Porque esse resíduo contaminado é um problemão. E é isso que a gente vai ver na construção civil, principalmente, tá? Então, tudo que for contaminado é complicado. Então, por exemplo, hoje mesmo aconteceu comigo. Tinha um jarro aqui que era de suco de laranja, né? Aquela embalagem de plástico de suco de laranja e tinha um restinho de suco lá dentro. E aí, eu, por incrível que pareça, que eu olhando para aquilo e falei, e agora? Jogo no lixo, porque o suco de laranja não dá para mandar junto com o plástico.
ou eu vou lavar esse troço aqui e vou colocar no reciclado. Fiquei pensando, né? Falei, o que que eu vou fazer? Aí, claro, como, né, já estava lavando a louça, tinha lá aquele aguinha que sempre sobra lá de enxaguar um copo, que já tem um sabãozinho. Falei, pô, agora a solução tá aqui, né? Já vou aproveitar essa água aqui, lavo esse tubo e boto no reciclado. E funcionou, deu certo. Não, que eu não tô tendo problema com reciclado na minha casa. Shinji, sério, eu tenho uns problemas, assim, que só por Jesus, assim, sabe? Até pergunto, Canoinhas e região, vocês têm sistema de coleta de lixo reciclado separado do lixo orgânico? Como que tá a coleta de resíduo aí de vocês? Tem, professor, mas é bem. Aí, como você. Eu sei que tem. Eu sei que não vem buscar tal tipo de lixo, outro vem outro. Eu sei que diz isso, e eu vejo que é verdade. Que eu já vi uma vez. Jóia, bom saber que tem. E Thaís, você lá em Major tem alguma coisa assim ou não? Tem, professor, eles passam 2 vezes por semana. Perfeito, passam bem ainda. Liliane, que eu nem sei se está online aí, você mora em Canoinhas ou mora onde, Liliane? Mal pergunte. Não, em Canoinhas, professor? Ah, em Canoinhas mesmo? Tá. Ah, então é isso aí. Mas Então aqui na minha casa passa uma vez por semana. uma vez por semana. Já é bom, com certeza. Recicla... Pode falar. Passa a reciclar uma vez por semana e duas vezes por semana o lixo comum. O lixo comum, ok, bacana. E não precisa nem perguntar, isso aí chega a ser um absurdo. Mas com certeza vocês separam o lixo, né? Vocês separam o reciclado do orgânico, né? Ninguém joga tudo na mesma sacola, não, né? Não, professor, aqui em casa Eu tem tento 2 a separar, 3. É isso aí, pessoas. Tem que separar mesmo, tá? Eu falo assim ainda mais, se o próprio município está se dando o trabalho, né, de juntar separado, a gente tem que separar, tá? Claro que daí vai da demanda do município. Por exemplo, eu vou contar o meu. Aqui, uma época, a gente separava até mesmo assim, por exemplo, papel separado de plástico, separado de metal, separado principalmente de vidro, né? Vidro mais por questão social mesmo, né? Porque, pô, coitado do cara se for pegar um vidro e se cortar. Eu acho uma tremenda sacanagem quem faz isso, né? E só que daí a gente começou a ver que o próprio caminhão da reciclagem, ele jogava tudo junto. Então você tinha um maior trabalhão para separar e o cara pegava aquelas caixas, coisa e tal, e jogava tudo dentro do caminhão para alguém lá na frente separar. Não me parece muito lógico, sabe? Eu acho que essa separação podia ser feita já na triagem mesmo, né? Se a pessoa se dá o trabalho, poderia separar. Mas o que eu ia falar que eu tenho uns probleminhas aqui, e estou tendo um problema seríssimo com lixo reciclado, é assim. Aí eu vou lá, arrumo uma caixa de papelão bacanuda, né? Que cabe tudo, coloco separadinho, coloco o vidro numa outra caixa separada, pro, né, o cara levar, tudo certinho, e boto lá na frente do meu lixeiro, né? Bonitinho, no dia que passo reciclado. E aí eu não sei, um infeliz que passa, o cara vem antes do caminhão do reciclado, que o reciclado passa tipo 11 horas da manhã, o cara vem antes e ele leva qualquer coisa que tiver valor. No caso, geralmente é o papel e papelão. Então, o cara, o infeliz mesmo, o que ele faz? Ele vira tudo em cima da lixeira, leva as caixas de papelão, as coisas, e tudo que não tem valor, tipo vidro ou plástico, que seja, ele deixa solto em cima da lixeira. E eu tô vendo o dia que os caras vão chegar aqui e falar, ô, seu suíno, seu porco, você quer que a gente fique catando vidro e coisa solto aqui? Isso tá me acontecendo faz um mês, mais ou menos. Eu tô quase montando uma tocaia aqui na frente de casa para saber quem que é o infeliz que tá fazendo isso. Agora, o que eu tenho feito coloco o lixo um pouco antes do horário, né? Não deixo Deus de manhã cedo lá, mas se não tiver em casa para fazer, não tem como, né? Então, você vê, conscientização, né? Teve um dia que o cara teve a capacidade de deixar só os vidros. E pior, tinha vidro quebrado. Imagina vidro quebrado solto em cima da lixeira. Pô, tremenda falta de consideração com o próximo, né? Então, poxa, eu vou pegar esse cara ainda. Uma hora eu pego ele, dou um safanão num cara desse, porque não é possível, né? Isso. Na verdade, sei lá, o cara precisa ser só um
chega para lá mesmo, tipo, pô, cidadão, e se fosse você aí, você ia querer meter a mão no vidrão aí e cortar a sua mão? Por que o coitado aí do catador vai ter que passar isso só para você poder ganhar um pouquinho com seu papelão? Não pode ser assim, né, cara? Tipo, tudo bem você levar o papelão, mas deixa aí, então, de um jeito que o cara não se machuque, né? Então, mais ou menos, só para contar um desabafo aí, que eu tô louco com esse catador de papelão aí. Eu pego ele na hora. Então, beleza. Resíduos. Então, como a gente falou, coisas que podem ou não ter utilidade. E aí, entre o resíduo aqui, está, por exemplo, lixo nuclear, folhas e resíduos orgânicos. Bom, você pensar em folha e resíduo orgânico, simples. Você pensar em compostagem, né? Que aqui todo mundo saiba que é aquele processo que a gente junta a matéria orgânica com o solo e aquilo se decompõe. E você pode usar para adubos e um monte de coisas, ou até mesmo para gerar energia, né? Que é possível, sim. Mas você pensar em lixo nuclear, né, que é um passivo medonho, que está em resíduo, mas, tipo assim, onde é que o cara vai usar resto de urânio em algum lugar? Então, sim, existem sistemas aí de aquecimento de água, por incrível que pareça, né? Claro que é extremamente controlado, né? No Japão tem isso, que eles usam o lixo, que ele ainda produz energia, só que, claro, uma temperatura muito menor, para aquecer a água, tá? Então, eles simplesmente usam aquele urânio lá para gerar energia, né? Que quem já sabe um pouco de energia nuclear, eles usam aquilo, esquenta a água, gera o vapor, né? Então, não é o nuclear que vira energia em si, o nuclear só esquenta a água, né? E essa água vira vapor, gira as turbinas e gera energia. Então é assim que funciona. E elas vão perdendo a potência dela, a força. Mesmo assim, eles ainda esquentam a água, mas não a ponto de chegar a ferver e criar um vapor. Então eles acabam usando para esquentar a água em alguns processos também. Tá bom? Então, Chernobyl, Fukushima lá, que estourou, foi porque faltou água no sistema. Faltou água no sistema, então superaqueceu e aí já era. Explosão e vazamento e etc, tá? Quem tiver curiosidade, tem um monte de vídeo aí no YouTube falando sobre isso. E agora a questão do reuso, tá? Se a gente viu o que é lixo e o que é reciclagem, então o que é reuso? Ô, professor, e o lixo contaminado, o que é? Lixo contaminado é lixo. É lixo mesmo. Ele é considerado como lixo. Por exemplo, que a gente falou lá, alguma coisa que não tem como se reciclar. Então, não tem como reciclar, não tem como reusar, então é lixo, tá? Não tem outra opção por enquanto a não ser ir para aterro. Entendeu? Aham. Então tá. Reuso. Reuso é só vocês pensar em garrafa PET, tá? Então, o conceito aqui de reuso é quando você tem um resíduo e você simplesmente usou ele para outra coisa, tá? Então, por exemplo, você pegou a tua garrafa PET, cortou e fez um vaso. Isso é reuso. Isso não é reciclagem, tá? Eu sempre gosto... eu cantei a pedra aí, é a próxima pergunta. Mas reusar é isso. Você usa para fazer um outro fim, tá? E já a reciclagem, aqui tem até um que eu vou voltar aqui. Por exemplo, você tem concretos feitos com resto de pneu, tá? Tem muitos estudos sobre isso, porque o pneu, de certa forma, tem características muito boas. Assim como o pneu, assim como o isopor. Claro que você tem problemas na hora de misturar, então tem algumas técnicas. Mas sim, a borracha é muito útil no concreto, o próprio isopor para deixar ele mais leve também, tá? Desde que não aglomere tudo num lugar só, perfeito, pode ser usado sim. E as garrafas PETs. E o próximo, eu já cantei a pedra, né? Perdeu a graça, então o que é a reciclagem? Então é bem isso. Você usar essa garrafa PET para fazer um vaso, não é uma reciclagem, é um reuso. Reciclagem em si é quando? Tem diversas formas, mas o que está especificado é quando você volta a ser garrafa PET, por exemplo, né? Então, alumínio, você derrete alumínio e ele vira alumínio de novo. Então, isso é o conceito de reciclagem, ou de reciclagem primária, é quando o seu resíduo volta a ser o próprio resíduo. Mas esse conceito erra onde? Por exemplo, eu tenho casca de banana, né? Que é um resíduo. E eu vou fazer uma compostagem com essa casca de banana. Ela não vai voltar a ser uma casca de banana, né? Mas eu estou reciclando,
entendeu? Eu estou compostando para virar adubo. Então, esse é o problema da reciclagem. É como se matérias orgânicas não entrassem nesse processo. Então, tem muita história sobre isso, tá? E aí eles criaram a ideia de reciclagem primária, que é voltar a ser o que era, tá? Como vocês devem saber, nem tudo é assim. Não é uma garrafa PET que você vai levar lá, derreter lá e virar PET de novo, tá? Não é assim que funciona, tá? Infelizmente não é. Praticamente de todos esses materiais, assim, o alumínio é um dos que você consegue melhor reaproveitar, né? Porque você tirou aquela parte de impressão do alumínio, que vira escória, né? O resto do alumínio, 100% ele vira alumínio de novo, por ser um metal, claro, né? Já, por exemplo, o vidro, eles falam que para você clarear o vidro é um processo muito caro. Então, geralmente, o vidro, ele só pode ser feito um vidro mais escuro do que ele era. Então, vocês pensam que aquelas garrafas de cerveja, tá? Aquele vidro marrom, aquilo ali é tipo o fim da vida do vidro. Aquilo ali já reciclou muitas vezes até chegar naquela garrafa ali, tá? E dali, teoricamente, não vai para frente. A não ser que use justamente esse processo, que é o quê? Por exemplo, o PET. Você pega uma garrafa e joga numa matriz de plástico, só que é uma porcentagem muito pequena, né? Então, por exemplo, para 100 quilos de PET, você usa 1 quilo de material reciclado. Então, nessa mistura, né, você consegue tratar e ter um produto bom ainda no final, né? Só que hoje já começa a vir o próximo problema, que é o quê? O reciclado do reciclado, entende? Então, por exemplo, enquanto você só tinha PETs virgens, vamos dizer assim, e fez PETs recicladas, ótimo, só que agora você já tem a reciclada entrando no meio da próxima produção, e 2 vezes, e 3 vezes, e aí o pessoal começou a ver que não dá tão certo assim, né? Porque o material, infelizmente, não tem esse ciclo infinito de propriedades, né? A gente não vai entrar no mérito, assim, mas é só para vocês terem uma ideia que, tipo, a reciclagem, claro, é ótima solução, mas a gente já está tendo o problema dos próximos ciclos, né? Se vocês entendem dessa forma, como o vidro. Então, você foi reciclando ele N vezes, mas chegou lá na garrafa de cerveja, problema, tá? Não dá, e aí você começa a ter de novo acúmulo em aterro, tal. Então, você deu uma sobrevida no produto, mas não conseguiu resolver o problema 100%, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, só exemplos aí da reciclagem, tá? Então, garrafa PET, o alumínio, e aí vocês podem ficar de cara e falar assim, gesso? Gesso? Recicla gesso? Recicla, tá? Reciclo gesso, inclusive eu, a vida inteira, desde a graduação, tanto TCC, mestrado, doutorado, meus trabalhos são sobre reciclagem de gesso, tá? E reciclagem primária, é justamente você pegar o resíduo do gesso, moer ele, calcinar, temperaturas certas e tal, e fazer gesso novo, tá? E no doutorado, sim, a gente fez, né? Já no mestrado já estava consolidado isso. Simplesmente você pegar resto de gesso, moer, queimar ele e transformar em gesso, ensacar e poder vender dentro da norma brasileira. É mais ou menos isso que foi o meu trabalho, tá? É o que a gente fez. E no doutorado foi chapas de drywall. Então, quem conhece drywall, gesso cartonado, né? Então, eu fiz isso com gesso acartonado. Eu peguei resto de gesso acartonado e transformei em chapa nova. E dentro de tudo da norma, né? Se alguém tiver um dia curiosidade aí, só bater um papo aí, que foi os meus 16 anos de estudo aí, foi basicamente nessa base aí, o que a gente criou aí de pesquisa, tá? Então, mais um pouquinho sobre resíduos. Então, a gente tem essa parte aqui também, e isso não só para resíduos, tá, gente? Isso aqui, para a vida de vocês, vocês têm que ter isso na mente, tipo assim, o que é gestão e o que é gerenciamento. É mais ou menos assim. Você vai ser contratado para ser o gerente da obra, ou do mercado, ou do que seja, ou para ser o gestor, tá? Então, são 2 palavrinhas aí parecidas, mas que têm sentidos totalmente diferentes, tá? Então, enquanto vocês dão uma olhadinha, eu vou tomar uma aguinha. Como eu sempre digo, beba água. Melhor 2 pedras no seu caminho que uma no rim. Então, é mais ou menos assim. Gestão é a pessoa que vai pensar no macro, tá?
é o gestor, é aquele cara que vai pensar em várias etapas do processo. Isso é o gestor. E o gerente, ou gerenciamento, é o que vai executar essas pequenas tarefas, tá? Seria mais ou menos isso. Deixa eu tentar dar um exemplo assim mais palpável. Vou pensar, por exemplo, que nós vamos fazer um churrasco, tá? Então, nós vamos reunir a turma e fazer um churrasco. Então, alguém, né? Alguém vai ser o gestor que vai dizer assim, bom, para isso nós vamos precisar comprar carne, comprar o carvão, comprar cerveja, não pode beber igual no churrasco, vamos comprar o refrigerante, vamos comprar pão, maionese, não sei o que, e tal. Vamos fazer em tal lugar, vamos organizar aqui fulano, ciclano que vai passar e pegar mais 3, 4, e depois nós vamos fazer uma vaquinha e dividir o valor, tal. Beleza. E aí esse cara, que é o cabeça da coisa, vai dizer assim, beleza, Cristian, então, ó, você vai lá no mercado tal e compra carne, Thaís... É muito caro. Não, tudo bem, só exemplo, tá? Compra frango, então, vamos fazer um churrasco de frango. E Thaís, ó, você vai fazer o maionese, tal, né? E Luciele, você vai fazer lá o vinagrete, tal. Entenderam? É mais ou menos assim. Gestão é o cara que vai organizar. Ele organiza o sistema. E os gerentes, cada um vai fazer o seu processo. E todo mundo junto vai ter um baita de um churrasco de frango, tá? Apesar de que a asinha de frango tá mais cara que a carne, tá? Adoro uma tulipinha, mas tá absurdo, mais caro que a própria carne, tá? Mas entenderam? Só para vocês terem uma ideia, essa questão de gestão e gerente, tá? Eu sempre gosto de frisar, porque fica uma ideia muito nebulosa disso aí, tá? Então, se alguém for contratar vocês, fala que vocês querem ser o gestor, tá? Que vocês vão ganhar mais. Resumindo, é isso. Vamos pensar muito mais, ter muita dor de cabeça. Vocês vão ganhar muito mais também, tá? Então, etapas aqui, né, dos resíduos sólidos urbanos, é aquele monte de R que já está defasado, tá? Reusar, reciclar, não, isso já era, isso aí tem tanta letra aí que eu nem decoro mais, tá? Então, essas 3 primeiras, né, que é o tal do reduzir, reutilizar e reciclar, né, que a gente tinha os 3 R's da reciclagem, né? Então, todo mundo já viu que já era, acabou, que primeira coisa é o não gerar, tá? Então, a primeira parte da gestão é não gere o resíduo. Não gere como assim, professor? Vou dar um exemplo meu, que estou tentando mudar e tá difícil. Então, a gente tem um hábito aqui, né, de pegar marmita na hora do almoço, tá? E toda vez que a gente pega a marmita, vem o quê? O isopor, né? Baita de um resíduo misturado com matéria orgânica, né? Então, lixo, puro lixo. Então, a gente pega a marmita e gera todo dia um monte de lixo. Então, como resolver? Simples, né? Só você ter um pote seu, né? Que você vai levar lá e vai colocar a marmita. Professor, mas tem que lavar o pote e gastar água. Mas todo dia você vir com aquelas monte de pilha de isopor lá, é complicado, tá? Então, não gerar. Isso aí vai aquela questão da sacola de mercado, né? Então, é por isso que a gente leva agora aquelas malas, sacolas ou caixa, seja o que for, para trazer a comida, para não ter a sacolinha. Exatamente. É a não geração de sacola, tá? E você fala assim, professor, mas a sacola é bom, eu uso para o lixo. Usa agora, mas não vai usar, porque dentro em breve vai, com certeza, os municípios instalarem leis para obrigar você a usar o saco preto por orgânico, o saco azul por reciclado, né, e sacos amarelos, seja lá, né, para tal resíduo. Então, você não vai poder usar sacolinha, tá? Então, esquece. E com certeza, se um dia com certeza, todo mundo pega sacolinha no mercado e chega uma hora que você joga uma sacola cheia de sacolas. Então, é um absurdo um negócio desse, né? Você chegar a jogar uma sacola cheia de sacola. Então, pensem nisso, tá? Não gerar. Então, o não pegar a sacolinha lá tem muito benefício lá para frente, tá? Aí o reduzir, reutilizar, reciclar, não sei nem que você já tá, né? Tá mais do que sacramentado. E aí já vem essa parte do quinto, que é o tratar o resíduo. Então, como que eu trato esse resíduo? E esse tratar o resíduo não é assim o cara lá da ponta que vai reciclar. É aqui dentro da minha casa, igual vocês falaram. Mas eu separo o orgânico e reciclado. Pronto, já começou certo. Agora, a próxima coisa que tem que fazer eu estou separando direito?
né? Será que eu não estou jogando coisa que é orgânica no reciclado? Que pode ser que esteja. Aqui com a minha filha é uma briga aqui, um inferno, que ela simplesmente acha que com o pote de plástico ela joga no reciclado e pronto, acabou. E não é assim que funciona, né? Assim como, claro, a gente não precisa decorar quais plásticos são reciclados ou não são, né? Que a própria recicladora sabe isso melhor que a gente. Mas justamente essa questão, né? Ah, e se o pote é sujo, eu jogo reciclado? Não jogo, tá? Então, coisas assim. Deixa eu ver só porque deu um pique aqui. O que aconteceu? Ah, só que alguém caiu e voltou. Beleza. Continuando. E por último, essa disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, tá? Então, isso aqui sim. Aí já meio que foge um pouco da nossa alçada, mas seria mais ou menos assim, né? Bom, eu tenho meu orgânico. E nesse orgânico eu tenho comida. Eu tenho como fazer uma compostagem ou direcionar isso para o lugar certo? Outro que talvez começou, eu acho que isso ainda é um pouco embrionário, né? Mas, por exemplo, a Canoinhas tem coleta de óleo de cozinha, né? Então, se você tem a possibilidade de jogar o óleo de cozinha no lugar certo, por que você não joga? Ou se tem um lugar para jogar pilha, bateria, por que você joga ainda pilha lá no orgânico, sabe? Eu tô falando você específico, eu falo até eu, tá? Então, eu sei que existe ponto de coleta de pilha, mas não leva a pilha lá. Por quê? Ah, eu não vou daqui lá para levar uma pilha. Ah, por que não? Está lá, a estrutura está lá, está tudo lá. Se fosse um lugar que desse R$10 para cada pilha que você levasse, eu garanto que tinha fila lá para levar pilha. Então, tem um pouco essa questão também, tá? Isso sim, que a gente eu nem pus aqui, mas essa questão da logística reversa, né? Ou por que o alumínio, 97% de todo o alumínio do mundo, do Brasil, é reciclado? Porque tem valor. Só por isso. Se você chega e fala que o papel vai passar a custar R$10 um quilo reciclado, você não vai ver um papel jogado na rua. Mas você resolve com um papel assim, ó, palito, tá? Rapidíssimo. É só você dar valor para aquilo. Por isso que o alumínio é tão bom. E assim, logísticas reversas para pilha, para lâmpada, seja o que for. Isso aqui é que um troço dê certo, coloca dinheiro naquilo, tá? Você colocou dinheiro, as pessoas vão dar um jeito de reciclar do jeito que você imaginar. Você fala assim, ó, a Batavo vai dar R$1 para todo potinho de iogurte que vier limpo. Gente, você não vê pó de iogurte nunca mais no mundo. Acabou, acabou. Assim como hoje a gente sabe que valendo muito menos o pessoal, né, junta latinha, quem dirá você ter um negócio desse, tá? Então, e existe, no mundo existe esse tipo de iniciativas, tá? Existe sim. Sabe aquela historinha lá do tipo, vamos juntar eu não sei o nome, aquele lacrezinho da tampinha para trocar por cadeira de rodas e tal? Se você for a fundo, você vai ver que não existe isso, tá? Ninguém troca cadeira de roda, nada. Isso aí, tipo assim, o que acontece? A pessoa simplesmente, pelo ato da pessoa fazer aquele gesto de juntar o lacre, acaba doando uma cadeira de roda, porque um pet daquele não dá uma cadeira de roda, tá? Não é o valor de uma cadeira de roda, é mais a ação que está envolvida no meio do caminho do que o próprio lacre em si, né? Por mais que o lacre seja totalmente puro, aquele alumínio é puro, mas uma PET cheia daquela vai dar, tipo, R$20 em termos de alumínio, tá? Não tem porquê fazer um negócio desse. Outros, por exemplo, iniciativas de reciclagem. A Alemanha, pioneiríssima em cavar aterro, lixão e tudo atrás de peça de computador, né? Então, vocês devem ter visto já várias reportagens sobre isso. Eles estão atrás do quê? Estão atrás do ouro, do selênio, do silício, tá? Então, todos esses componentes eletrônicos têm, sim, a quantidade mínima de ouro, de selênio, de silício, seja o que for. Mas a Alemanha viu que dá para aproveitar e ela simplesmente começou a revirar lixões eletrônicos, claro, né? Atrás disso. E já provou para todo mundo, para o Brasil inteiro, de A mais B, que não adianta você pegar lixo eletrônico que se misturou com outras coisas, tá? Isso não funciona. Então, eles já têm hoje, por exemplo, pontos de coleta de lixo eletrônico. Então, pontos de coleta de lixo eletrônico, sim, você consegue reaproveitar esse ouro, esse silício, enfim, esses materiais mais nobres, tá? Então, por exemplo, isso é uma reciclagem nova.
E muito melhor que o alumínio, diga-se de passagem. Então, tem muita gente que junta alumínio, que soubesse disso, ia correr atrás de placa-mãe, de computador velho, de monitor, tá? Que tem muito mais valor que o próprio alumínio, tá? Mas, claro, processos que a gente vai ver na nossa geração, eu diria assim, sabe? Porque esse problema do lixo eletrônico é a nossa geração que está criando. Antes disso não tinha, tá? Esse lixo eletrônico. Agora que ele entrou aí, a gente tem que dar fim nesse troço, né? Aquelas plaquinhas verdes, aquelas coisas, a gente tem que dar fim naquilo. Então é a gente que vai criar esse tipo de gestão, que os nossos avós não faziam nem ideia que existiria, né? Você pensar que não existia um celular, não existia nada disso, então eles não precisavam se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar com isso é quem? É a gente. E deixa eu até ver se é o próximo slide. Tá, vou até mudar para esse aqui. E por que é a gente? No lixo, pessoal, se eu estiver falando demais, vocês falem, professor, é muita coisa. Para aí que nós já estamos meio maluco aqui. Eu dou uma respirada, tá? Mas é a questão assim, quem é responsável pelo seu lixo? A questão é bem simples. Quem é responsável pelo seu resíduo? Você. Você é responsável. Não é a prefeitura, não é o cara da reciclagem, não é o catador de papel, a mesma coisa que esse do carinha que eu quero pegar lá pelo pescoço, tá? A culpa não é dele, a culpa é minha. Eu que tenho que gerir esse resíduo, esse lixo, esse resto e tudo. Então, esse lixo eletrônico, a gente tem que dar conta. Se, por exemplo, as minhas marmitas, esse monte de isopor, eu que tenho que dar conta disso, tá? Então, por exemplo, ou o cara lá que, né, tá me vendendo. Se pensar em logística reversa, poxa, que legal se o cara lá que eu pego lá, a marmita, faça assim, ó, você me traz 10 isopor aqui que eu te dou uma marmita. Nossa, não ia sobrar isopor no mundo de novo, tá? Que ia ter marmita para tudo que é lado. Então, tem essas questões de gestão aí do resíduo em si. E nisso tá aí, tá? Tudo aí para falar um pouco sobre essas logísticas reversas. Então, teve empresas que tiveram muito sucesso e entraram aí nos ápices aí das logísticas justamente por fazer isso. E dentro delas, a própria Apple, tá? Se tem gente que duvida que a Apple é uma marca consolidada, a Apple tem um programa, um sistema que ela coleta os iPhones velhos, te dá um baita desconto para você levar um novo. Então, ela vende o produto dela, pega aquilo lá, tira o silício, tira o ouro, tira aquele monte de coisa que eu já falei aqui e, beleza. O mundo agradece, sim, porque eles estão fazendo um trabalho, a marca agradece muito mais ainda, porque vende muito mais iPhone, né? E o consumidor fica faceiro também, tá? Então, sistema de política. Tem sistemas, por exemplo, de lâmpadas fluorescentes que são muito eficientes, tá? Eles realmente conseguem tirar aquele mercúrio antes que aquilo contamine o solo e coisa e tal. Então, tem case de sucesso e por aí vai. Eu tinha vários aí, mas eu não me lembro direito. Aí tem alguns de baterias, né? Outros, bateria, né? Por causa do chumbo. Muita reciclagem, tem muita gente que pega, né? Justamente porque você aproveita o chumbo, aproveita o ácido e aproveita o plástico. Então, as 3 etapas você aproveita, né? E tem muita bateria no mundo, né? Vamos falar sério, né? Ok, pessoas? Nem vamos se estender muito, mas a gente vai um pouquinho mais, tá? Vocês querem comentar alguma coisa? Querem falar um pouco para eu dar um tempinho aqui? Beba. A internet está muito ruim. Não se preocupa, Christian. Fica tranquilo aí que não tem nada assim exagero aqui para a gente tratar, tá? Como ninguém se manifesta, eu gosto de falar um monte, a gente vai continuar, tá? E aí vem essa questão, que no Brasil chega a ser um absurdo, né? O que eu devo fazer com o meu... Vamos falar de lixo agora, tá? O que eu devo fazer com o meu lixo? Queimar ou enterrar? E aí agora vem a pergunta para vocês. O que é melhor, o que é pior? Eu pegar um lugar, uma área gigantesca e transformar num aterro e deixar aquilo lá anos? Ou eu queimar e resolver aquilo de uma vez? O que vocês acham? Olha, em termos do que é mais pior, é o primeiro, incineração. Porque não vai estar prejudicando só uma área de um terreno, mas vai estar prejudicando praticamente o mundo inteiro, né? Porque vai subir para a atmosfera.
e através das nuvens vai andar pelo mundo inteiro, então vai ter chuva ácida mais do que já tem. Então vai ser bem complicado. Perfeito, concordo com você, com certeza, tá? Mas agora vem uma segunda pergunta. Algum de vocês já teve a oportunidade, ou até pelo IFES, que eu costumava fazer esse passeio? Isso é loucura, né? Isso é só eu para fazer um passeio desse também. Alguém já foi num aterro sanitário para ver como é que funciona um aterro? Não, mas já tive que Não. fazer pesquisas para apresentação de trabalho, professor. E Joia. é um local bem, não tem explicação, porque é um lixo em cima de lixo, pessoas também vivem lá, em precária, assim, saúde lá, não tem, sabe, qualidade de vida lá naquele meio. É horrível. É um lugar que Perfeito. não tem como viver. Perfeito, mas nós vamos ver aqui que existe três tipos de aterro, tá? Tem esse desgraça que você está falando mesmo, tem o médio e tem o bom, tá? Mas mesmo assim, aí só voltando, pensando bem nesse que você falou, esse do lixão mesmo, tá? Aí, que nem você falou, tá, mas se eu queimo lixo, vai a fuligem para a atmosfera e vira chuva ácida. Beleza. Mas e se ficar aquele lixo lá tudo solto e chover em cima dele e ele contaminar o lençol freático e contaminar a água? Então, tipo assim, o que é melhor? Eu contaminar a atmosfera ou a água? Agora eu pergunto pra você, o que é melhor? Melhor a água ou melhor o céu? Olha, ambos os dois vai dar em água, né? Nenhum, né? Isso aqui eu concluo. Tá, quem Assim, falou aí pode falar também. O que você acha melhor? Melhor queimar ou melhor deixar aí pro lençol freático e contaminar a água? Acho que cortou. Eu acho que alguém ia falar alguma Não, coisa. acho que nem Mas dois, Eu né? não sei, professor, por causa que o lençol freático não é um tipo de filtro. tá, ok. Então vamos seguir a sua linha. O lençol é um tipo de filtro, porque você vai ter um monte de solo, coisa e tal. Ok, concordo. Mas você concorda que se tiver um lençol, um filtro desse, com base de areia e tal, vai chegar uma hora que ele lota, ele satura, ele vai ficar tão sujo que ele começa a não funcionar, tá? Então esse filtro natural que você está falando, que é bom, ele pode perder eficiência. Sendo que lá no incinerador você também tem filtros. E lá é muito mais controlado, né? Porque você vê por aquilo lá é muito bem fiscalizado e você tem que trocar, tá? Só tô fazendo isso só para jogar mesmo o problema aqui para vocês, tá? Não tô falando que incinerar é melhor, não tô falando que o aterro é melhor, porque se a gente soubesse, não tinha os dois, tá? Para começar. O A complicado, Alemanha, professor, da contaminação do ar é a camada de ozônio, né? Tanto é que ela já foi furada, né? E é complicado. sim, concordo. Mas você pensar que, por exemplo, a Alemanha, a matriz da Alemanha, 70% é incinerar. Por quê? Eles estão num nível tecnológico hoje que eles conseguem incinerar o resíduo, gerar energia com esse resíduo, tá? Isso ilumina cidades inteiras, por exemplo, Munique só existe incineração, e eles garantem que a fumaça ela não é prejudicial à atmosfera por causa de filtros e tudo mais, tá? Então eles são fiscalizados tipo muito frequentemente. Com certeza vão ter uma multa absurda, mas não é certo, tá? Não é certo. Eu discordo também. Eu acho que incinerar não é legal, tá? Eu acho que existe sim tecnologias, como por exemplo, a gente está falando de incineração, né? Mas por que a gente tem fogão a lenha, então? Se incinerar não é Exato. legal. E agora? O senhor viu? agora Brincadeira? pegou, né, senhor? Né? Tá vendo? Então, eu não tô falando que vocês não têm fogão a lenha, adoro fogãozinho a lenha, tá? Não tem, mas adoro, acho sensacional, tá? Mas então, veja como, tipo assim, como é fácil a gente falar mal dos alemão, né? Mas o nosso fogão a lenha não tem nem filtro. Aquilo é uma chaminé que leva direto, entendeu? E você pensa assim, Imagine nas estufas de fumo. oi? Imagine estufas de fumo.
Imagine estufas de fumo. Imagine o escapamento do carro. Tudo bem que tem escapamento que, né? Os carros novos, catalisador e tal, você vê que é bem melhor. Mas se queima de diesel, carro velho, que parece que tem carro e parece que é movido a lenha, né? Que tanta fumaça que sai no troço. Então, veja tudo isso, né? Então, tipo assim, a gente está quase que preocupado aqui com a Alemanha queimando lá o lixo, mas tenha certeza que os caras estão fazendo um troço legalizado, enquanto a gente está queimando madeira aqui sem filtro dentro do nosso fogãozinho a lenha. Tudo bem que agora acabou, né? Isso é uma coisa que está cada vez mais em desuso, né? Mas tá aí, uma prova que a gente também faz. E aí eu só ia dizer o seguinte: eu sou a favor de incinerar, eu sou a favor, mas de incinerar o que é certo. Por exemplo, resto de madeira. Eu sou a favor de incinerar resto de madeira. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que a matriz energética é ótima, né? Então, você queimar madeira, por isso que a gente, no fogão a lenha, já fala, né, de que a lenha não queima plástico, não queima papel, nada, porque a matriz energética é ótima. Então, sim, você consegue gerar, e com filtros, você consegue filtrar essa queima da madeira, para não prejudicar a atmosfera, para a gente acha que não, né? Dentro dos parâmetros. E a cinza, ela pode ser utilizada para muitas coisas ainda, tá? Então, sim, eu sou a favor de incineração, sim. A Alemanha é um exemplo que incinerar é sucesso. E justamente porque esses incineradores, eles queimam o quê? Matéria orgânica e madeira, tá? Então, não é qualquer coisa que vai lá para tacar fogo. Existe uma separação, existe um monte de coisa, né? Assim como, por exemplo, produtos contaminados, que a gente vai ver mais para frente, você não pode, né? E agora o viés e o aterro. Nossa, um aterro, a gente vai ver aqui, existe 3 tipos de aterro. O aterro é muito legal. Lixão não pode ter mais no Brasil, tá? Lixão é totalmente proibido. Então, esse aí que tem urubu, que tem gente, não pode mais, tá? É o que tem no Brasil até lotar, isso eu acho um erro, mas a hora que lotar não pode ter mais, tá? Então, lotou, aquilo vai infiltrar no solo, tá? Vai entrar no lençol, o solo, aquilo ali nunca mais você vai limpar de jeito nenhum, tá? Então, é brabo, vai contaminar mesmo. Já o aterro, muito mais controlado, a gente vai ver aqui já, tá? É um dos assuntos, mas que tem um problema gigantesco em cima, que nós vamos ver aqui qual que é o problema, tá? E o Brasil tem uma lei que também tem essa restrição da incineração, tá? Então, tem leis do CONAMA lá que não permite que você também saia queimando a torto de direito, e se houver queima, tem que ser muito bem controlada. Você falou do fumo, Christian, muito bem lembrado. Realmente, fumo, erva mate, cigarro, nossa, isso aí, os caras ficam em cima, porque é absurdamente a contaminação, né? Se pensar no fumo aí, então, você tem metal pesado no fumo, né? Coisa absurda, tá? Pode falar. Também tem a indústria de papel, né? Para fazer. Aqui no nosso município também tem. E desde que ela veio para cá, o ar não é o mesmo. Sim, Você não consegue nem respirar direito, porque aquele ar é tão pesado, tão ruim, que você, né? A máscara agora até que ajudou um pouco, né? Você respira um pouco melhor, mas isso também é um descaso também aqui, porque eu também queria entrar com um processo para tirar ela daqui de perto, né? Mas o que que a pessoa não faz por dinheiro, né? é, Todo mundo, a maioria é movido. Ah, tudo que você for fazer tem que gerar um lucro para você. Então é uma coisa muito complicada, né? Quando se envolve algum valor no meio. com certeza, concordo plenamente. E acho sim, acho que a própria CIA Canoinhas, por exemplo, falta fiscalização, sabe? Eu acho que falta sim, eu acho que não é certo. E eu acho que é bem isso, existe muito lobby, tem muito político. Aqui em Curitiba a gente tem a Araucária, né? Que é a refinaria da Petrobras. Gente, é absurdo, é absurdo. Você passa, tipo assim, quilômetros da refinaria, aquele cheiro infernal. E o povo diz que tá tudo bem, que é isso mesmo. Mas e as pessoas que moram têm que viver com aquele cheiro, aquele fedor absurdo, sabe? Não é possível que aquilo tá certo. E se tá certo dentro da norma, a norma tá errada. Então, me desculpa, mas não tem como, não pode, tá? Se for um negócio de máscara, né? Isso é muito legal. Por exemplo, pega o número do Covid. Os países no mundo lá que até agora foram menos afetados. Coreia e Japão.
Por quê? Porque aquele povo, eles usam máscara muito antes de existir o Covid, tá? Por causa de poluição, por causa disso, daquilo, eles se habituaram a usar máscara, né? Então, a hora que chega para uns caras daquele e fala assim, agora você vai ter que usar máscara. Ele olha para você assim, tipo assim, como assim agora? Eu já uso máscara desde que eu nasci, eu uso máscara. Porque ele vive no meio da poluição, né? Então, é bem o que você falou, tipo, e mesmo assim, você pensar uma Coreia, um Japão, mas uns caras desde o primeiro mundo tão suscetíveis a esse tipo de coisa, né? Cadê fiscalização? Cadê? Gente, que nem você falou, é dinheiro, né? Tudo envolve dinheiro. Mas se o meio ambiente for lá e socar multa nesses caras, eles têm que mudar, entendeu? Não é no amor, é na dor. Eu não tenho acordo, sabe? Tem coisa assim que eu sou muito, eu falo, sou muito alemão, sabe? E aí, se você pensar em obra, eu acho pior ainda. Sabe aquele negócio de obra do tipo assim, existe a norma, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Tem que estar 5 metros recuado do muro. Primeira regra. 1,5 metro do vizinho, tá? Começa por aí, só isso. Não vou nem esticar essa conversa. E o cara vai lá e faz 1,20. Aí chega o fiscal, olha aquilo e deixa passar. Porque não tem que deixar passar. A regra tá ali, a regra é clara. Por que tipo, no futebol não é 11 pessoas? Pode entrar 12? Pô, não pode. Por que não pode? Porque alguém chegou lá e falou que não pode. Então por que na obra tem que dar um jeito? Quem chega lá no futebol, vamos dar um jeitinho aí, vamos botar 12. Pô, não tem jeitinho, não existe. Multa mesmo, sabuga o cara, faz quebrar. Aqui teve uma época aqui na minha cidade, né? Que entrou realmente um fiscal, mas doido. Doido não, certo. A palavra é certo. Se você tivesse laje, né? Que tivesse avançando nesses 5 metros à frente do recuo predial, né? Ele ia lá e mandava quebrar, e não interessa se a casa tinha 5 anos, tinha 10, tinha 1, tinha 20, o cara falou, não, mas essa casa aqui tem 50 anos, não interessa, tá errado, quebra. Resumo, o cara ficou, tipo, 60 dias na Secretaria de Obras e saiu meio escorraçado de lá, porque todo mundo queria dar uma surra no cara. Mas o cara tá errado? Não tá. O cara era o cara certo. Entrou um cara louco lá e multou, tipo, a vila inteira, assim. Ele fez um passivo para a prefeitura absurdo, assim. Tem gente que até hoje deve para a prefeitura, porque tá lá a laje e o cara mandou quebrar mesmo e canetona. R$ 2.500 para cada um. E se vire. Ou você quebra ou você paga a multa. E aí? Um ou outro deu aquela ajeitada, quebrou a laje, mas tipo assim, o cara tá errado? Pô, o cara não tá errado. É a lei do município, sabe? Então, e aí, bem isso. Por exemplo, se a Canoinhas lança resíduo na atmosfera, sim. E como que eu resolvo? Multa. Coloca dinheiro nos caras, não é? Quanto custa, né? E aí que vem essa questão do quanto custa. Às vezes o cara, para resolver o problema, custa 100 mil. Aí ele pensa, mas vou pagar uma multa de 5 mil aqui, então é melhor pagar a multa. Beleza, aumenta o valor da multa. Isso é fácil. Aumenta a multa, 2 multas, 3 multas, na quarta fala, ou você resolve ou fecha. Pronto, duvido o cara não correr atrás. É igual obra. Obra tem muito isso, obras maiores, essa questão do resíduo, né? Então você chega lá, bate fiscal e fala assim, cadê aqui, as ANTT da caçamba? Para onde que essa caçamba foi? Não sei. Não tem não sei. Não sei, tá aqui, R$ 780 de multa. Reincidência, a multa é vezes 3. Passa um mês, o cara vai lá, cadê a NTT? Eu tenho 2, mas tem 2 que não tem. Beleza, tá aqui, 780 vezes 3, pode ir lá pagar. Não, seu guarda, vamos dar um jeito. Não tem jeito, tá? É isso e acabou. Agora, tem jeito? Claro que tem jeito, né? Aí o cara vai lá, não, você tem que pagar aí, R$ 2.100, mas, né, às vezes ainda dá aquele rachinho lá e tal, sabe? Então, coisas que, gente, não dá, tá? Não dá. É melhor fazer certo do que criar isso tudo, que daí não vai nem entrar aqui, porque aí é político, é corrupção, e por aí vai, tá? Nem sei porque eu tô nesse assunto, tá? Vamos mais um slidezinho aqui só para ir fechando, tá?
Então, essa questão aqui, só para fechar incineração e aterro, a gente deixa só isso aqui, tá? Só para ficar aí de reflexão de tudo que a gente falou, que é justamente isso. Se eu queimo, eu faço o quê? Eu disperso, tá? Então, eu tenho fumaça que eu jogo numa atmosfera gigante, tá? Então, é mais ou menos isso. Aí, igual você falou, Thaís, tá? Se todo mundo fizer isso, vai ficar uma desgrama. Eu concordo plenamente, tá? Eu acho que não é a solução. Então, eu faço o quê? Eu faço o aterro. O aterro é o quê? Eu concentro o problema, tá? Então, eu tenho o problema concentrado. Agora, se esse problema concentrado der problema, aí dá um problema grande também, tá? Aí o troço também é ruim igual. Então, assim, qual é o certo? Não tem certo, tá? Tanto que se tivesse, ia ter uma lei. Todo mundo aterro, todo mundo incinera, todo mundo se vira. Outro, resíduo orgânico, de jeito nenhum vai para o aterro, tem que compostar. Não existe essa lei. Não existe. Existe aí um ou outro que faz alguma coisinha, tá? Então não existe. Enquanto não existir, vamos mandar por lixão mesmo e acabou, tá? Então, só deixei aqui uma incineração, fumaça branquinha, tudo controlado, mas, como você pode ver, né? Parece ser uma empresa de porte para fazer um negócio desse, tá? Isso aqui é alemão, tá? O brasileiro não tem isso aqui, não. E esse aqui, nosso campo de golfe, tá? Muito lindo, aterro sanitário. E sim, por incrível que pareça, eu já trouxe alunos do IFSC para fazer uma visita no aterro sanitário. Tem tanta coisa para você ver no mundo e eu levo os caras para ver um lixo. E o povo vai ainda, o povo é louco, igual eu ainda. O povo vai conhecer o aterro, tá? O aterro é isso aí, tá? Esse negócio bonitão aí, esse monte de curvas de nível, tal, que a hora que começa a dar problema isso aqui também vira uma naba, tá? Deixa eu ver o horário, 10h05. Deixa eu só ver como é que tá os slides aqui, se a gente... Tá, vamos falar exatamente desses três aqui para a gente fechar, tá? Então, existem 3 tipos de aterro, tá? 3 tipos de onde vai o lixo. Alguém sabe aí de Canoinhas como que é? Aliás, deixa eu falar quais são os 3. Os 3 é o seguinte, é esse aqui que é o aterro sanitário, tá? Que é esse bacanão, parece um campo de golfe aqui. Tem um aterro controlado, que é onde você chega com o lixo e joga terra, joga lixo, joga terra, joga lixo, joga terra. E vai misturando aquilo tudo. E aí tem o lixão, tá? Qual que tem hoje aí em Canoinhas que está operando? É esse aqui ou esse aqui? Eu acho que é o controlado, senhor. Eu tenho quase certeza que é o controlado também, tá? Se eu não me engano, o sanitário, esse aqui é lá de Mafra. Eu já vi coisa indo para lá, inclusive, tá? Lá tem um aterro sanitário. Pequeno, mas tem, tá? Qual que é a diferença entre eles? Bom, muito simples. O sanitário é o top, tá? É o que hoje existe, assim, de maior tecnologia em coleta e tratamento, não só coleta, mas coleta e tratamento de resíduo sólido urbano, tá? Lembrando que isso aqui a gente está falando ainda de resíduo urbano, a gente não entrou de construção. Se bem que vai tudo para cá, tá? Então, como é que funciona? Esses aterros, eles são realmente camadas, tá? São essas monte de curva de nível camadas, onde você tem o quê? Você tem o lixo e tem a terra por cima. Igualzinho esse aqui, tá? O aterro controlado. Qual que é a diferença? No controlado, você mistura o lixo com o solo. Então, chega lá o caminhãozão, eles jogam lá um monte de solo, mistura tudo aquilo lá e começa a empilhar. Nesse aqui, não. Nesse aqui, você tem camadas embaixo, subterrâneas, geralmente são de argila, com mantas têxteis e coisas assim, tá? Então, isso cria mais ou menos que uma impermeabilização. Você impermeabiliza, você faz uma piscina de lixo. É mais ou menos isso, tá? Como é que funciona? Você cria essa manta, dreno, você faz tipo um sistema realmente porreta. Eu até esqueci de colocar uma imagem aqui, mas por causa na próxima aula eu mostro para vocês. Mas tem manta geotêxtil, tem dreno, tem argila, aí vai o lixo. Aí você coloca o solo, tá? Esse solo, ele também não é para ser, pelo menos, permeável. Aí você compacta, então tem um tratamento, você compacta o lixo primeiro, depois você compacta o solo, e aí você vai fazendo essas camadas aqui.
Com o tempo, tá? Com o tempo, a chuva vai penetrar nesse solo, tá? Essas diversas camadas, vai pegar aquele lixo todo, a matéria orgânica, ela vai decompor dentro disso aí. Ah, esqueci de falar que você tem uns respiros, tá? Justamente para jogar fora esse metano que cria dessa decomposição de matéria orgânica. E nessa infiltração forma o nosso conhecido chorume, tá? Que é o quê? O suco do lixo, tá? Então, toda essa água que vai passando no lixo, na matéria orgânica em decomposição, forma o chorume, que é um líquido muito escuro, geralmente ele é tipo um preto, absurdamente preto, assim. E esse aterro sanitário faz o quê? Ele coleta esse chorume, que inclusive está aqui, ó. Isso aqui são bacias de coleta, tá? Elas estão aqui, ó. Eles coletam esse chorume, tá? Que é extremamente contaminante, mas extremamente. Isso aqui é metal pesado absurdo que tem isso aqui, tá? Mercúrio, tem tudo misturado aqui. E levam num lugar para tratar isso, tá? Então tem lugares que tratam. Aqui de Santa Catarina vai para Jaraguá do Sul, tá? Então eles enchem realmente caminhões, aqueles caminhões tanques, com esse churume, que é o suco do lixo, e levam lá para Jaraguá para tratar. Então eles tratam esse churume, tiram a água que é possível tirar e acabam aproveitando alguns desses materiais pesados ainda, tá? E por que isso é legal? Bom, isso é legal o seguinte, porque esse sistema garante que esse churume não infiltre no lençol freático, tá? Por isso que o aterro é tão legal. Você tem o quê? Muito lixo compactado em pouco espaço, com um tratamento bom e coleta de churume, tá? Então, você tem todo o processo. Então, você, vamos dizer assim, você resolveu o problema, né? Você não resolveu o problema, você está com o melhor sistema que existe para isso. Qual o problema? O problema é o seguinte, esse aterro sanitário aqui, ele vai decalcar com o tempo. Por quê? Você tem matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai ser consumida, ele vai descer. Então, podem ver, aqui está em construção. Mas se pegar aterros mais velhos, ó, vejam como essas curvas de nível aqui, ó, já estão bem pequenas em relação às originais. Por quê? Ele assenta, tá? Então, o lixo, ele assenta. O que eu quero dizer? Em cima disso aqui, você não constrói nada, tá? Então, você pegou uma área grande, tá? Que aterro geralmente é bem grande, então você pegou tipo um bairro e transformou num aterro. Então ali nunca você vai fazer nada. A Alemanha tentou. Claro que os caras tentaram, né? Tentou fazer justamente campos de golfe, condomínios, tá? Em volta, assim. Não deu certo, tá? Não deu certo, você recalcou. O solo em volta também recalcou. A criação do metano, essa geração do metano, ela é controlada, o metano ele é queimado, ele não é só exposto na atmosfera. Então, eles têm umas chaminés que fica queimando 24 horas por dia, tá? Esse metano. E é melhor queimar o metano mesmo, tá? Por causa da molécula dele, do que deixar ele puro para a atmosfera. Pelo menos por enquanto. Aqui em Curitiba, no aterro aqui de Curitiba, eles estão captando esse metano, que aí sim é muito mais inteligente, né? Captando todo esse metano e transformando em gás. Então, ele vira gás natural, né? Um processo de decomposição do metano. Então, você gera energia, coleta o churume e tem uma área menor para colocar o lixo. Aí você vai falar assim, beleza, professor, perfeito, né? Tá lindo? Tá lindo. E agora eu pergunto se alguém já enxergou onde é que está o problema disso. Do que é, senhor? Eu não escutei. Essa última fala aí. Tá, só vou falar assim, ó. Então, você tem o aterro sanitário, você tem o seguinte, você tem um espaço pequeno, você tem a coleta do metano que gera energia e coleta do chorume, tá? Aqui, através dessa impermeabilização e tratamento. Então, tudo funciona. Qual que é o problema de ter um aterro sanitário? Dinheiro. Matou a pau. Basicamente, é isso, tá? É o dinheiro para manter isso tudo, tá? Toda essa estrutura. Aqui tá muito pequenininho, mas se vocês olharem aqui, isso aqui tem um monte de caminhão, de reta escavadeira, tá? Então, assim, você tem que ter um sistema ou um subsídio que comporte isso tudo, tá? Senão você não consegue ter um aterro sanitário.
Existe sim problemas de solo, principalmente, que é assim, você fez sua impermeabilização, drenagem, tudo certinho. Mas se por um acaso rompeu a manta, então você tem churume infiltrando o solo. E aí pior, porque o churume está concentrado, tá? Então você tem problemas sérios. Por isso que na hora de fazer o aterro, o que a gente acredita, né? Que eles construam um aterro onde não tenha lençóis freáticos. Mas se você pensar que o aquífero Guarani vai lá do Rio Grande do Sul até Tocantins, então é difícil você dizer que não existe um lençol freático embaixo, tá? Ele existe, isso tá fundo, mas fundo mesmo. Mas ele existe, tá? Mas, Christian, basicamente é o que você falou. O problema é dinheiro para manter o sistema, tá? Então, para isso, o quê? A coleta de lixo teria que ser realmente cobrada. Pode falar. Opção. Então, disso que o lixo hospitalar é caro, o hospital que vende para essas empresas, para fazer esse tratamento para eles mandar para o aterro? Exatamente isso. E por isso que, por exemplo, igual você falou, lixo hospitalar, pode colocar aí que com certeza vai entrar resíduo de construção, tá? Que não é só se jogar no lixo ou no aterro. Então, são materiais que são caros, por quê? Porque ele tem que ter um espacinho aí num lixo desse, tá? Num aterro desse. Então, que nem se o aterro sanitário, eu tenho quase certeza absoluta que de Canoinhas vai para Mafra. Então, pense, você tem que sair com resíduo hospitalar de Canoinhas, andar 80 quilômetros e colocar nesse tratamento aqui. Então, por isso que é caro, tá? Se tivesse um aterro em Canoinhas, seria mais barato, tá? Mas tem toda essa parte de descontaminação. Geralmente, lixo hospitalar, ele passa, sim, por processo até de queima, às vezes, tá? Mas geralmente é de esterilização. Eles esterilizam o lixo hospitalar antes de colocar aí. Tem resíduos hospitalares, inclusive, que eles não podem ser colocados direto no solo, igual tá aqui. Eles vão para uma caixa. Então, tem caixas específicas. E essas caixas podem ser de plástico, podem ser específico, tá? Isso eu nunca vi aterro sanitário aqui, pelo menos. Mas tem caixa de chumbo, tá? Para quê? Para resíduo nuclear. Aqui, acho que ninguém aceitaria esse tipo de resíduo, mas pode ser, né? De pilhas, por exemplo, tem muito lítio, é extremamente contaminante. Então, você tem caixas específicas, de materiais específicos. Pode falar. Não, em Mavas não aceito esse tipo de... Porque eu trabalhava no hospital de Rio Negro, o lixo do hospital de Rio Negro ia para Joinville. Ah, então ele não aceita, entendi. Em Mava também acho que é vendido o lixo. E eles vendem o lixo, eles têm que ter para a empresa retirar o lixo. Sim, sim, sim. Mas é justamente por isso, vamos dizer assim, o aterro sanitário de Mafra, então ele não estava preparado para receber o resíduo hospitalar. Por isso que ia para Joinville, ou para Curitiba, que seja, né, esses lugares. Justamente por isso que eu falei, porque você tem que ter um jeito de armazenar que não contamine o solo. Então, Mafra, por exemplo, nem é tão bom assim o aterro sanitário, infelizmente. Tá? Mas é isso, tá? Pode falar. Nós vamos colocar dentro da geladeira o lixo, conforme o lixo, sim, sabe? Que aí eu trabalhava na parte da licença. Então, nós tínhamos a caixinha do lixo reciclado. Então, eu colocado muitas coisas dentro do freezer. Exatamente. O lixo, o caminhão vem buscar. Exatamente. Mesma coisa, né? Aquela época... Pode falar. Naquela época, o hospital estava na parte de 80 mil a 100 mil a cada 15 dias para buscar o lixo. Que é vendido por quilo. Exatamente. E aí você pensa, né? Aí você, justamente com os valores desses, né, as coisas pensar, meu Deus, então eu vou fazer um aterro sanitário só para hospital, né? É que essa. Né? Se você pensar, então. Vendeu. Estava vendendo o lixo. Exatamente, vou viver do lixo. E aí nós vamos ver que justamente de construção está chegando nesses patamares. A gente vai falar isso nas próximas aulas, tá? Mas é um bom exemplo que você deu, e esses valores realmente, eu fiquei até surpreso, né? Achei que era tão assim.
Mas se você pensar que uma caçamba de construção que tenha produtos contaminantes, aqui a gente está pagando a faixa de R$ 1.500 uma caçamba, tá? Só que é uma caçamba de 6 metros cúbicos, né? Mas a gente vai falar disso na próxima aula, bem certinho, tá bom? A gente volta com esses valores aí. Me lembro desse valor, 80, 90 mil, que eu gostei. Vou abrir um aterro sanitário só para o hospital. Só para acabar, pessoas, vamos falar dos outros dois aqui. Então, esse aqui a gente já mais ou menos falou. Então, como é que é isso aqui? Isso aqui geralmente é um buraco, tá? É um buracão, diferente do aterro sanitário que é para cima. Esse aqui é um buracão, onde você vai jogar o seu lixo e misturar com o solo, tá? E vai compactando e tal, e vai empilhando, tá? Hoje ainda, em certos municípios do Brasil é permitido, mas capitais, principalmente, é totalmente proibido até o aterro controlado, tá? Eles só permitem aterros sanitários. Por mais que seja um pouco mais em conta, ainda tem como, né, fazer esse tipo de coisa. Não é o ideal, vai contaminar o solo, não tem coleta de churume, tá? Não tem um controle tão grande assim, ainda mais se você pensar, justamente, vamos bem a realidade, né, gente? Igual você falou, o lixo hospitalar de Canoinhas está indo para Joinville. Ok, Santa Catarina, legal. Agora, pensa isso no Maranhão. Você acha que no Maranhão vai acontecer um negócio desse? Não vai, tá? Vai tudo pro mesmo. Vai agulha, vai tudo aí esse negócio aí, tá? E os caras vão misturar mesmo e é isso, tá? Infelizmente, é assim que funciona ainda no Brasil. E o último, né? Não precisa nem falar, é o que vocês estão imaginando, que é o tal do lixão, tá? Então, hoje estão proibidos lixões no Brasil, não pode abrir novos. Pode o quê? Lotar o que tem, tá? Aqui em Curitiba a gente tem um ainda, que agora fechou, tá? Fechou, na verdade, faz 2 anos, que é o tal do aterro, eles chamavam de aterro ainda, nem lixão, tá? Mas é o lixão da Cachimba que existia aqui. É uma área, assim, gente, é um bairro absurdamente grande, assim, e chegou na capacidade, lotou, ele tem, a estimativa é que ele tem 12 metros de profundidade cheio de lixo por uma área, assim, que eu não consigo dizer para vocês, assim, sabe? Mas, assim, gente, pensa, assim, em bairros, assim, áreas imensas. Eu vou até pegar essa área para vocês, na próxima aula eu falo para vocês. Então, é aquilo vezes 12 metros de profundidade de tudo que você pode imaginar. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, tá? E esse é que nem você falou, Thaís. Esse aqui é aquele que o urubu tá atrás de comida, assim como tem gente no meio procurando comida, às vezes, tá? Infelizmente, ou material reciclado e tudo mais. E o que é isso aqui? É um buracão. Esse aqui, se você olhar, é um absurdo, né? Que tem um rio passando aqui, ó, quase do lado, tá? Então, tipo assim, inconcebível, né, gente? Isso aqui não tem à toa que não pode. Só que, por exemplo, esse da Cachimba, ele tá fechado, não pode receber mais nada. Mas o que tá lá? Faz o quê? Com o que tá? Tipo, não tem um projeto para você tirar o lixo de lá e mandar para o aterro sanitário. Não tem. O que eles fizeram lá, o máximo, eles cobriram com terra, tá? Não foi nem misturado com terra, foi coberto com solo, tá? Só isso. Então, tipo assim, tá lá, um passivo gigante, um bairro de Curitiba que é um lixão. Fede, absurdamente fedido, tá? E aí, hashtag, saiu uma pesquisa do porquê que eles cobriram com solo, né? Aí muitos falaram assim, cobriu com solo porque lotou. Não, era para as pessoas não ficarem lá, tá? Então, essa parte do solo era quase que um apelo social para as pessoas pararem de ficar lá no lixão e criar urubu e tudo mais que vocês podem imaginar aí com esses lixões, tá? Coisa triste mesmo, tá? Pessoas, por hoje nós vamos fechar com o lixão aí. Então, o que fica para vocês aí, na verdade, por enquanto, são muitas reflexões, tá? Na próxima aula, a gente vai só fechar essa parte aqui do resíduo e daí a gente vai falar sobre o resíduo de construção especificamente, tá? Que daí são outros lugares, outros tratamentos, e é isso que a gente vai ver especificamente na próxima aula. Por hoje, alguém aí quer fazer algum comentário? Quer comentar alguma coisa? Olha, professor, foi bem interessante a aula de hoje, porque a gente pôde ter, como diz o professor, a gente refletiu em bastantes atitudes, né? Que não somente a gente pode fazer,
como tá o nosso Brasil, na verdade, né? Porque esse lixão aí ainda existe aqui no Brasil. Então, né, temos que mudar isso, né? Temos que fazer a diferença. É, Porque não adianta a gente exigir uma diferença se a gente não tá fazendo, né? é, Então, se a gente quer mudança, tem que começar por nós mesmos. exatamente. É a tal coisa que eu sempre pondero, né? Qual o futuro que a gente quer deixar para os nossos filhos ou para os nossos netos, né? O que a gente quer deixar para eles, né? Como a gente tem muito essa questão moral, né? Eu acho que hoje eu sinto isso no brasileiro, a gente tem essa questão moral, né? Do tipo, não, mas eu quero que meu filho seja uma pessoa boa, eu quero que ele tenha um bom emprego, quero que isso, que aquilo. Tá, mas a gente tem que resolver um monte de problema antes disso, sabe? Então a gente tem muita coisa para resolver antes para poder cobrar um negócio desse, sabe? E aí vai entrar corrupção, e aí vai entrar tudo. Eu não gosto muito de falar sobre política, tá?